Olá, seja bem-vinda a mais um dia. Que bom te ter aqui comigo hoje na nossa quarta aula da série O Poder da Gratidão. Então, se você chegou aqui agora, seja bem-vindo, eu sou a Carol Silva. Eu estou muito feliz de ter aqui no meu canal. Se você ainda não assistiu as outras aulas, eu recomendo que você depois, acabando essa aula, você assista as aulas que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, porque vai fazer sentido para você fazer as viradas de chave, tanto na sua vida, tanto na sua saúde, tanto nos seus relacionamentos ou em alguma outra área da sua vida que você deseja fazer as viradas de chave. E na aula de hoje a gente vai entender o quanto os nossos erros a gente pode transformar em bênçãos quando a gente entende o quanto tem bênçãos disfarçadas. Então, eu vou dar um exemplo. Quando uma criança ela está aprendendo a andar, ela vai lá, cai, levanta e ela não desiste de fazer as coisas que ela quer, né? Que é aprender a andar de bicicleta, não importa. Mas quando a gente cresce, a gente comete o erro, a gente tem a oportunidade de aprender com aquele erro, porque a gente tem a liberdade de escolher, né? De decidir se a gente vai aprender com aquilo que aconteceu de errado com a gente ou a gente vai continuar replicando aquilo na nossa vida. Então, como diz exatamente a lei da atração, você vai ter mais daquilo que você vibra, que é daquilo que você sente. Quando você ainda reverbera dentro de você um sentimento negativo de algo que você fez ou que aconteceu na sua vida, mas você fica cultivando aquilo dentro de você de uma forma negativa, você gera mais escassez, mais frustração, mais decepção, mais desapontamento, né? Sentimento negativo para a sua vida e dentro de você. Mas quando você entende que aquilo ruim, aparentemente, que acabou com aquele seu momento que você está vivendo, se transforma ele em bênçãos. Carol, como assim transformar ele em bênçãos? Que é você aprender com aquilo que você viveu. Então, a gente só pode transformar em bênção quando a gente entende que nada acontece de ruim na nossa vida, a não ser que a gente permita que aquilo fique de uma forma errada. Porque tudo está conspirando a nosso favor o tempo todo. Só que a gente só consegue perceber que as bênçãos existem todo dia, porque Deus é magnífico, maravilhoso, e tudo que ele nos dá é para o nosso próprio crescimento e desenvolvimento. Aparentemente, tudo aquilo que aparentemente era ruim, a gente transforma numa bênção, que é o quê? Numa oportunidade de evolução, numa oportunidade de crescimento, numa promoção no meu trabalho, num processo de um relacionamento melhor, para eu transformar a minha saúde. Você viu aqui quantas informações? Então, vou dar um exemplo de dois episódios muito fortes na minha jornada, e aí eu quero que você pense na sua, porque o exercício de hoje é você agora pensar em um erro que ainda reverbera negativamente dentro de você, parece que é uma coisa horrível, que pode ser que você fez a alguém, ou que você permitiu que alguém fizesse a você, não importa. Eu vou contar um episódio que eu causei e que eu permiti que alguém causasse em mim, que aí você vai tendo as viradas de chave, tá? Eu lembro que há 10 anos atrás, se eu não me engano, 10 anos atrás, eu estava num momento da minha vida que eu estava com muita sensação assim de aceleração, né? E aí eu estava correndo muito com o meu carro, eu estava dirigindo um pouco mais em excesso de velocidade. Até que um dia, isso era, sei lá, 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, eu rodei o carro na Marginal. Não sei se você é de São Paulo, do Brasil ou da onde você tá, mas eu rodei o carro numa marginal, que ela é uma marginal, né, grande, bem movimentada. Naquele período não tinha tantos carros, mas eu rodei o carro e eu fiquei muito assustada. Naquele momento eu percebi que se eu não tomasse uma atitude diferente, se eu não mudasse a forma de agir, se eu não mudasse a forma de pensar no que eu queria para o meu futuro, primeiro eu não ia existir mais. Segundo, eu ia causar um impacto negativo nas pessoas que eu mais amo. Naquele momento era minha mãe. Então, o que que eu aprendi com aquilo? Primeiro que eu estava dirigindo igual uma louca, com excesso de velocidade. Então, eu parei de acelerar. Depois, desculpa, voltando só um trecho antes, eu lembro que eu tomei muitas multas
E aí eu perdi a minha habilitação. E aí eu tive que fazer todo o processo do Detran, né, para pegar a minha documentação. Então, ó, lembrei isso, foram dois casos. Um, eu rodei na marginal, eu aprendi que ali Deus me deu a oportunidade de viver, porque se eu não parasse de exceder o excesso de velocidade, eu não ia existir mais. Então eu tive uma nova chance de viver, porque eu realmente achei que eu ia morrer. E a segunda episódio foi porque eu estava recebendo muitas multas. Então, além de eu gastar dinheiro, né, desnecessariamente em pagar multa, pagar Detran, pagar despachante para poder, né, voltar a minha habilitação para mim, né, eu perdi tempo, energia e dinheiro numa coisa que foi desnecessária. Então, foram dois aprendizados, assim, para mim, absurdos. E o terceiro, que envolve do externo para mim, foi eu ser permissível que as pessoas, eu confiar demais em alguém e essa pessoa me lesar financeiramente. Então, eu entendi que ali não era o problema do outro, entendeu? O problema não era eu ter, na boa fé, ter emprestado dinheiro ou ter feito algo para alguém genuinamente, né? De boa fé, de coração. Mas o fato foi eu ter ido a mais sem respeitar o quanto eu podia, porque eu confiei demais em alguém que não honrou com a verdade, com a integridade, dentro dos valores que a gente espera que alguém tenha, né? Então, eu entendi que para mim aquilo foi um grande aprendizado. Então, eu aprendi que eu não posso ser mais permissível, que eu preciso respeitar até quando eu posso ir dentro de uma relação, dentro daquela com aquela pessoa. Eu preciso respeitar meus limites, mesmo dentro do meu orçamento ou dentro de um tempo que eu dou para aquela pessoa. Você viu quantas informações eu estou trazendo aqui? Você viu que foram 3 histórias que eu contei, minhas, pessoais, e eu quero te inspirar para que você pense agora na sua jornada. Então, o exercício que a gente vai fazer, que você vai praticar agora, vai ser você escolher um erro seu. Eu falei 3 erros meus, né? Teve outros que eu já fui trabalhando, mas eu achei legal trazer esses 3 erros. Você viu que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E um impactou que eu quase perdi minha vida, o outro impactou financeiramente, e o outro impactou, 2 impactaram, né? Financeiramente, e eu perdi a amizade, né? Perdi o relacionamento, porque eu agi de uma forma que não foi verdadeiro comigo mesmo, respeitando meus limites. E aí eu permiti que o outro invadisse o meu limite. E aí, lembra, o outro só faz com a gente aquilo que a gente permite. Então, o problema não é do outro. Lembra que o universo ele só vai nos treinar através das relações. Então, o universo só pode nos dar mais a partir daquilo que a gente aprende com o erro, para a gente não poder cometer mais. Então, eu quero que você pense em 10 erros, 10 erros, desculpa, você pense em um erro seu que te gere uma sensação ruim, uma sensação de frustração, de raiva, de decepção que você sentiu perante o que você fez com alguém, ou que você viveu, ou que alguém fez a você, não importa. E aí você vai aprender a escrever 10 motivos pelo qual você agradece por aquele erro se transformar numa bênção. Lembra? Eu vou voltar ao meu exemplo de novo. Eu aprendi que se eu parasse de correr com excesso de velocidade, eu ia poder ter vida novamente. Então, eu poderia curtir com a minha mãe, poderia curtir com a minha família, eu poderia curtir a minha vida, eu poderia viver, eu poderia trabalhar, eu poderia viajar. Eu aprendi que eu precisava respeitar as pessoas no trânsito, eu precisava deixar o meu carro muito em ordem, com os pneus, com as coisas funcionando. Lembra? Eu aprendi que eu precisava respeitar o limite de velocidade para eu não tomar mais multa, para eu não rasgar o meu dinheiro numa multa desnecessária. Eu aprendi que eu não poderia contribuir financeiramente a uma pessoa que não honra os seus compromissos. Olha quanta informação eu trouxe aqui para você. Eu quero que você pare e pense em você. Quais 10 motivos pelo qual você agradece por esse erro que você escolheu ter acontecido na sua vida, tá bom? E aí, se você tiver muita dificuldade de entender ainda mais quando você pode começar essa pergunta mental, você pode fazer essas 2 perguntas para você mentalmente, que é assim: o que eu aprendi com esse erro, que é o que eu já te falei, quais coisas boas esse erro me trouxe? Quando você faz essa pergunta para você, você vai perceber que sempre tem uma coisa boa. Sempre tem uma, você viu?
provavelmente vão vir mais. Carol, se eu não conseguir as 10 coisas boas desse meu erro, pode ser menos, não tem problema, tá? Pode fazer só 5, se você tiver muita dificuldade, não tem problema. Caso você sinta que você precisa trabalhar muito mais esse episódio ou essa pessoa que te causou essa sensação ruim ou que você causou essa sensação ruim para alguém, eu aconselho que você faça esse exercício durante esses sétimos dias consecutivos. Por quê? Você vai perceber, e eu garanto isso a você, que quando você começa a colocar em prática esse exercício que você viu, ele é simples, poderoso, mas ele é desafiador. Por quê? Porque faz a gente mexer com as nossas caixinhas internas que a gente não quer mexer, que a gente não quer acessar e a gente tem dificuldade para fazer isso. Mas eu garanto a você que quando você começa a fazer isso, se você fizer isso em 7 dias, se for algo muito difícil para você, você vai perceber as mudanças de chave, você vai perceber a sua mudança interna, você vai começar a atrair mais coisas boas para você. Lembra no comecinho da aula de hoje? O universo, né, que é a lei da atração agindo 24 horas no seu dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano, você querendo ou não, ela está agindo. Quanto mais você olhar para as coisas como uma bênção, menos negatividade vai ficar instalado na sua vida, menos pessoas reclamando perto de você vai ter, menos pessoas se queixando, né? Cultivando coisas negativas você vai ter perto de você, porque você está vibrando mais alto. Logo, o universo vai te dar mais daquilo que você está sentindo e pensando. Tá bom? Bem, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você curtiu. Se você curtiu, curte esse vídeo. Comenta aqui embaixo qual os download que veio para você, até mesmo com a minha jornada, com a minha história. Isso pode te ajudar ainda mais a você ajudar outras pessoas. E quanto mais você curte os meus conteúdos, mais esse conteúdo vai vir para você toda vez que eu solto um vídeo novo. Essa foi a nossa série O Poder da Gratidão e eu tenho certeza que você vai mudar cada vez mais a sua história através desses exercícios práticos que eu estou trazendo para você. Beijo grande e te vejo na nossa próxima aula.